Queridos, nós vamos trabalhar nesta noite. Deus trabalha no silêncio. Às vezes nós imaginamos que Deus trabalha no meio do barulho. Deus não trabalha no meio do barulho. Deus trabalha no silêncio. No silêncio Ele trabalha. E o texto que nós vamos ler nesta noite encontra-se no livro de Esther. E é o único livro na Bíblia que nós não encontramos a palavra Deus. É o único livro que nós não encontramos a palavra Deus. É o único livro na Bíblia. E eu quis trazer essa mensagem nesta noite, dentro desse mês de março, porque é o mês em que lá em Israel eles comemoram a festa de Purim, que é o dia 16 e o dia 17. Já passou. Mas esse mês eles comemoram a festa de Purim, e essa festa você não encontra no livro de Levítico como uma das principais festas. Você não encontra. Mas a festa de Purim, ela é realizada todo 16 e 17 no mês de Adar. Adar lá em Israel é março. Então, por isso que eu quis trazer orei ao Senhor e pedir orientação para falarmos um pouco a respeito deste assunto. Eu sei que as irmãs já estudaram sobre este assunto, não trarei nenhuma novidade a vocês nesta noite, mas só para trazer a lembrança, trazer a memória, o que acontece lá em Israel. Nós precisamos tomar conhecimento. O que acontece em Israel, precisamos tomar conhecimento. Às vezes nós imaginamos que os milagres ocorrem, que nós precisamos olhar apenas para o Brasil. Não, precisamos estar com o olhar voltado para onde tudo começou. A Terra Santa. Nossa visão precisa estar voltada para lá. Então, todo dia 16 e 17 no mês de Adar, que é o mês de março, se comemora a festa de Purim. E Purim está no plural de Pur. Na realidade seria Pur, mas Purim é o plural. Então, vamos falar um pouco a respeito deste livro, um pouco sobre alguns capítulos, alguns versículos que será projetado ali na tela. Esther capítulo 2, do versículo 15 ao versículo de número 20, que nos diz desta forma: quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filho do seu tio Abiail, aqui está Abiail, mas em alguma Bíblia está Abigail, tá? Ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther agradava a todos os que haviam. Os irmãos podem ler o 16? Muito bem. Só lembrando aqui, vendo aqui os irmãos, que esse nome aqui, Rei Xerxes, está aí no hebraico, mas o nome dele na situação é Rei Assuero, tá bom? Versículo de número 17. Ora, o rei gostou muito de Esther do que qualquer outra mulher, e ela foi favorecida porque ele a ganhou, favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vasti. 18. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Muito bem. Eu gostaria de vamos orar depois. Quero falar alguma coisa que está no versículo de número 15. Pai querido, de infinita misericórdia, nós te rendemos graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas.
Muito obrigado, Senhor Deus, por a tua palavra chegar até a nós. Nós te agradecemos e pedimos, ó Senhor, que possamos viver a tua palavra, Senhor, aplicá-la em nossas vidas, ó Senhor. Nós te agradecemos por cada família aqui representada nesta noite, ó Senhor. Te pedimos e te suplicamos que nunca venhamos a esquecer, ó Senhor Deus, de tudo quanto tem acontecido no mundo, tudo quanto tem acontecido ali em Israel, ó Senhor Deus, e que nós possamos sempre aprender, ó Senhor Deus, com o teu povo, ó Senhor Deus, aquele povo de onde tudo começou, ó Senhor Deus. E nós somos uma extensão deste povo, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai querido. Use o teu servo nesta noite mais uma vez. Em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Gostaria que vocês prestassem atenção, poderiam sentar, prestassem e guardassem o nome de Abiail. Foi o pai de Radassa, que o nome dela não era Esther, era Radassa. Depois que ela teve o nome trocado, ok? Prestasse bastante atenção, guardasse o nome deste homem que está aí no versículo de número 15. Muito bem. Este é o único livro, conforme eu mencionei, o único livro na Bíblia. É o único livro na Bíblia que não aparece o nome de Deus. É o único livro na Bíblia que não aparece o nome de Deus. Nós temos aqui vários personagens, encontramos vários personagens aqui nessa Bíblia. Encontramos Assuero, que foi o Xerxes que nós lemos ainda há pouco, Vasti também, Amã, Mordecai, Esther e o povo judeu. Nós temos aqui um grupo de pessoas que participaram deste movimento em que Esther, ela surge praticamente do nada, uma jovem praticamente com 15, 16 anos, que foi levada como cativa para aquele reinado, e Deus trabalha por intermédio dela, por intermédio do tio dela, uma menina que tinha de tudo para ser uma garota com traumas, porque era órfã, foi criada pelo tio, tinha de tudo para ser uma menina que não viesse fazer ter o seu nome mencionado na Bíblia, não ter nenhum rastro, deixar nenhum rastro, mas ela deixou. E quando Assuero, período que ele reinava, ele conseguiu reinar em 127 províncias. Era um território muito grande. Ele reinava sozinho sobre essas 127 províncias. E começava a trabalhar e começou também a deixar com que a soberba subisse a cabeça dele. E aí nós começamos, dentro deste capítulo de número 2, capítulo de número 1, capítulo de número 3, que estaremos lendo, o 6, o 8, o 9, nós começamos a ver uma situação que fala a respeito da rainha, quando a rainha é substituída, quando Vasti é substituída. Então nós sabemos que ele era um rei, e ele quis dar uma festa que durou 180 dias. Uma festa que durou 180 dias. Para quem? Para os príncipes dessas 127 províncias. Mas como se não bastasse, quando terminou esse período de 180 dias, ele deu mais 7 dias para as pessoas que moravam ali próximo a ele ao palácio. Mas quando ele estava nesses 180 dias, nessa orgia, nessa bebedeira que estava rolando ali, ele mandou que chamasse a sua esposa Vasti. Mas só que ela também estava dando uma festa para as mulheres. Ela estava dando uma festa para as mulheres. E quando o rei mandou que ela viesse, porque o rei queria apresentá-la a estes príncipes, porque, segundo a Bíblia, de acordo com a Bíblia, ela era muito bonita. Era uma mulher muito bonita. E ele queria apresentar essa esposa. Mas só que a esposa falou que não ia. O problema é que ela não quis ir. E o problema dela não querer ir, ela estava desrespeitando o rei. E por desrespeitar o rei, ela teve que pagar um preço. Esse preço eu não coloquei aqui, irmão Silvio. No capítulo 1, versículo de número 19, ela paga um preço. Capítulo 1, versículo de número 19. Não cheguei a colocar aqui alguns versículos. Aliás, só coloquei a introdução.
ela paga um preço por não estar presente ali quando ele chama. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes ou Assuero. Também dê o rei a sua posição de rainha e outra que seja melhor do que ela, por ela ter negado o chamado do rei, o chamado do marido, não simplesmente o chamado do marido, mas o chamado do rei. Ela teria que ir, mas ela não foi. Aí ele consultou lá os seus súditos, consultou lá a sua equipe, e aí saiu esse decreto aí, que Vasti fosse afastada. E os historiadores dizem que ela foi morta enforcada. Os historiadores, nós não encontramos na Bíblia, mas os historiadores dizem que ela foi enforcada por causa disto. E então começa um novo processo. Mas antes de entrar nesse novo processo, quando Deus criou o homem, criou como coroa da criação. E Vasti, quando se tornou rainha, o rei colocou uma coroa sobre a cabeça dela. Mas esse mesmo rei que colocou essa coroa na cabeça de Vasti, na cabeça desta rainha, esse próprio rei tirou essa coroa. E aí eu fiquei imaginando e comecei a pensar, ali estava sendo aquela coroa estava representando uma autoridade. E essa autoridade, Deus entregou a mim, entregou a você também. Nós temos essa autoridade, dada pelo Senhor Deus. Esta coroa é dada a cada um de nós. Nós temos esta coroa. Assuero entregou a Vasti uma coroa, você reina. Por recebermos esta coroa da parte do Senhor Deus, você reina nesta terra. Parece que às vezes nós levamos como brincadeira, e existe até um estudo mais profundo quando se fala sobre princesa, sobre príncipe do Senhor, existe um estudo muito mais profundo. Não simplesmente fala assim, princesa do Senhor, né? Príncipe do Senhor. Existe um estudo muito mais profundo do que a mera palavra, mas você reina nesta terra, porque o Senhor colocou uma coroa sobre a sua cabeça. Deus pode dar agora, quando eu não atendo à vontade deste que colocou a coroa sobre a minha cabeça, Ele pode dar essa coroa para outra pessoa. Eu não estou falando a nível de salvação, tirar a tua salvação e dar para outra pessoa. Mas tirar aquilo que Ele preparou, reservou para você, mas por desobediência, Ele pode passar para uma outra pessoa. Porque foi Ele que deu a coroa. Foi Ele que te coroou, foi Ele que nos coroou. E você está reinando em vida. Nós estamos reinando neste mundo. Muito bem, querido. Nós encontramos lá em Apocalipse também, e Paulo também fala, guarda a tua coroa, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aquilo que o Senhor Deus já separou para você. Aquilo que o Senhor Deus já preparou para você. Às vezes nós estamos caminhando muito bem, de repente, parece que algo dá errado, mas não dá errado por parte do Senhor Deus. De repente é por uma desobediência. Por uma desobediência, nós não conseguimos avançar. Vasti, na qualidade de rainha, ela tinha a obrigação de estar diante do rei. Diante do rei. Não era simplesmente uma esposa. Não era simplesmente uma esposa. Mas como mulher, como uma rainha, ela tinha que estar diante do rei no momento que ele chamasse. E não poderia estar na presença dele sem ser chamada também. Sem ser chamada. Conforme nós veremos a nível de Esther. O que aconteceu com a Esther também. Então, a substituição da rainha. Todos que chegavam diante do rei pedia alguma coisa. É interessante que quando Vasti é afastada do reinado, ela sai do reino, foram apresentadas a Assuero, Xerxes, muitas meninas que foram levadas cativas. Mas todas que chegavam diante do rei pediam sempre alguma coisa, tinha liberdade de pedir alguma coisa.
Mas só que ela foi orientada pelo tio dela, Mardoqueu, que não pedisse nada. Quando estivesse diante do rei, não pedisse coisa alguma. Ela foi orientada pelo seu tio, não pedir nada. Ela chegou diante do rei, não pediu nada. Chegou diante do rei também, não falou a sua origem. Não falou a sua origem. E o rei, conforme o relato bíblico, se agradou muitíssimo daquela garota, muitíssimo daquela jovem. A obediência levou essa moça a receber a coroa. A obediência levou essa moça a receber a coroa. Uma pessoa que, aos olhos humanos, não conseguiria, não tinha previsão nenhuma, perspectiva nenhuma, cativa, uma jovem, ainda por cima órfã, não vinha assim de um parentesco, né, vinha de um outro reinado para poder casar com o rei, né, formar aquele casal real. Não. Era uma menina simples, porém obediente. E é justamente isso que o Senhor Deus, Ele espera de cada um de nós. Obediência. E na medida que nós demonstramos obediência a esse Deus, aquele que nos coroou, a tendência é só nós crescermos, irmãos. A tendência é nós crescermos. Então, quando nós olhamos para a situação desta jovem, eu olho também para a nossa situação, a situação de cada um de nós aqui. Se nós pararmos e analisarmos como era a nossa vida e como nós estamos agora, onde nós estamos agora, você vai ver o quanto você avançou depois que você conheceu o Senhor Jesus. Depois que você conheceu a Cristo, depois que nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. O quanto você cresceu. Não, eu cresci porque eu tenho sabedoria, utilizo bem uma das inteligências que Deus colocou para mim, eu utilizo bem uma dessas 7 inteligências, então, por isso que eu estou avançando, por isso que eu consegui algo na vida. Não, o que nos faz crescer a cada dia é a obediência. E esta menina, ela foi obediente ao tio dela, era uma menina, considerando a idade, era uma menina. Agora, vamos ver uma ameaça perigosa que estava acontecendo ali naquele reinado, uma ameaça perigosa. Mardoqueu também, que não era um súdito, mas era uma pessoa que foi levado cativo para aquele lugar, ele salva a vida do rei. De acordo com o capítulo de número 2, versículo de 21, até o versículo de número 23, do 21º até o 23º, nos mostra ali o plano de Amã, que era uma ameaça perigosa. Isso. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtan e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes, ou o rei Assuero. Versículo 22. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha Ester. Agora ela já era a rainha. Contou à rainha Ester que, por sua vez, passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Continuando, o versículo ainda nos diz o seguinte: depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos da presença do rei. O que estava acontecendo ali? Dentro dessa situação, dessa ameaça perigosa, Amã estava tentando derrubar este rei. Amã estava tentando assassinar o rei Xerxes ou o rei Assuero. Mas Mardoqueu, ele tomou conhecimento, ele poderia, na qualidade de cativo, ficar quieto, assim, tomara que mate mesmo, porque ele foi lá e pegou meu povo, pegou parte do nosso povo e levou cativo, vou deixar mate que morra mesmo, vou deixar que ele morra. Mas não, ele tomou conhecimento e levou ao conhecimento do rei o que estava acontecendo, mas conversou antes com a sua sobrinha, conversou antes com a rainha Ester, o que estava acontecendo. Olha, Ester, estão querendo matar o rei Xerxes, estão querendo matar o rei Assuero. Ela, por sua vez,
ela por sua vez, ela teria que contar ao rei o que estava por acontecer. Mas ela também não tinha autoridade de chegar e dizer: dá licença, seu rei, dá licença, meu rei. Ela não era baiana não, mas falar: dá licença, meu rei. E entrar ali para poder falar. Não tinha essa autoridade para falar. Mas aí ela programou 2 festas. Esther programou 2 festas. E convidou o rei para participar dessas festas. E então ela teve a oportunidade de falar para o rei o que estava acontecendo. Teve essa oportunidade. E o rei então, uma vez, olhando nos registros do que já havia acontecido, qual era o que tinha já sido tramado contra a vida dele, ele começa então a valorizar a vida de Mardoqueu. E aí nós vamos para uma terceira situação, que é a perigosa decisão de Esther. A perigosa decisão de Esther. Qual foi a decisão de Esther? Mardoqueu apela para Esther. Ele apela para Esther. Esther, olha só. Amã está querendo fazer algo para matar não apenas o rei, mas para acabar também, para exterminar, para fazer um holocausto com todo o povo judeu. Eu sei que é um tanto quanto longo, mas no capítulo 4, versículo de 1 a 17, só para que tenhamos uma ideia, porque às vezes eu falo aqui, mas não tem, de repente não tem como o irmão guardar e ler em casa. Capítulo 4, versículo de 1 a 17. Mardoqueu apela para Esther, do 1 ao 17, que diz assim: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Aí versículo número 2: e foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco e cinza tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro, lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Versículo número 4: quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Versículo de número 5: então Esther convocou Atã, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Ele estava preocupado com o que estava por acontecer com o povo judeu. Atã foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Versículo 7. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para destruição dos judeus. 8, deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Veja bem que ela não tinha essa autoridade de chegar na presença do rei e falar. No versículo de número 9, Atã retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Versículo número 10, estamos encerrando. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabe que existe somente uma lei para que qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Versículo de número 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Em outras palavras, você também faz parte do povo judeu. Se o povo judeu vier a óbito, vier a morrer, se matarem o povo judeu, você também será morta. Mandou dizer-lhe
não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. No versículo de número 14, nos diz assim: pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Versículo de número 15, antes de lermos o versículo de número 15. Quem sabe se não foi para este tempo que Deus levantou você para trabalhar no reino dele, aqui na face da terra? Quem sabe que não foi para este tempo? Mardoqueu estava falando para Esther. Esther falou assim: olha, tem 30 dias que eu não chego na presença do rei, e eu não posso chegar e falar diretamente com o rei. Não posso chegar e falar. E o tio falou assim: olha só, se você pensa que está no palácio, que você é rainha, que você não vai ser morta, você está enganada. Você vai morrer também, porque você faz parte do povo judeu. Versículo número 15. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Aí o versículo de número 17. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Ele foi e anunciou a todo o povo a respeito do jejum, que estivesse orando por ela, porque ela iria até a presença do rei. Ela estava expondo a sua própria vida para salvar o povo de Deus, para salvar o seu próprio povo. E quem sabe às vezes nós precisamos tirar a nossa camisa para poder ajudar um outro irmão. Quem sabe de repente nós precisamos abrir mão de alguma coisa para poder ajudar um outro irmão. E ela não teve medo de chegar na presença do rei, mas ela se aproxima do rei. E no capítulo de número 15, capítulo número 5, melhor dizendo, começando com o versículo de número 1, Esther se aproxima do rei. No capítulo de número 5, ela se aproxima, vai lá para falar com o rei. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. O próximo versículo nos diz o seguinte: quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro, que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Então, a partir do momento que ele estendeu o cetro, ele estava dando autoridade para que ela pudesse chegar e falar com ele. Isso, eu creio, nós cremos que foi porque o povo estava em oração. O povo estava intercedendo. E quando o povo de Deus intercede, quando o povo de Deus ora, nenhuma barreira é capaz de impedir que nós avancemos. Quando o povo de Deus se prostra em oração, o inferno estremece. E você vence as batalhas que surgem diante de sua vida. E eu creio que a atitude do rei Xerxes, ou Assuero, quando ele estende o cetro para que ela pudesse tocar e falar com ele, foi porque os irmãos estavam em oração. E é justamente isso que nós precisamos fazer a cada dia. Vivermos em oração, sermos homens de oração, ser mulher de oração, vivermos em contínua oração, todo o instante da nossa vida em oração. E onde estivermos, estarmos em oração, dando continuidade, estarmos em oração. Eu preciso estar orando, você precisa estar orando. Se eu quero conseguir alguma coisa, eu tenho que orar. E o rei perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, será dado a você. Ele gostava tanto dela, que falou assim: você pode pedir metade do reino que eu te dou. E lembra que lá atrás, no início, ela não pediu nada. Todas as outras mulheres, todas as outras jovens pediram alguma coisa, mas ela não pediu nada. E agora o rei Xerxes, o Assuero, fala assim: o que você me pedir, eu te daria a metade. E o rei lhe perguntou: que há, rainha? Sim, o próximo. Versículo número 4. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Ela preparou.
Esposa, as mulheres são assim, elas sabem como trabalhar. Às vezes, elas querem conseguir alguma coisa, elas são assim, Deus dá uma sabedoria muito especial às esposas, que elas, eu não sei como, mas elas conseguem, né, Fabinho? Elas conseguem. Deus dá uma sabedoria tão grande a essas mulheres, essas esposas, que com poucas palavras, elas nos mostram a verdade, nos mostram o caminho, nos mostram o quanto nós estamos errados, e nós aceitamos, porque sabemos que ela está certa. Então o que ela faz? Ela prepara um banquete. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã, olha só, com Amã, aquele que havia tramado a morte do rei. Venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Aí no versículo número 5, disse o rei: tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. No próximo versículo ainda nos diz o seguinte: enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, será concedido a você. Pela segunda vez ele fala que a metade do reino seria concedido a ela. Versículo de número 7 nos diz ainda: e Esther respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. Vamos versículo de número 8. Se o rei tem em consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei à pergunta do rei. Olha só, ela montou todo um cenário, falou assim: não vou dizer hoje não, amanhã eu conto. E o homem é um bicho curioso. As mulheres, as esposas, às vezes falam alguma coisa assim: olha, eu não sei não. Aí nós queremos logo saber o que está por acontecer. Tem algumas esposas fazendo assim com a cabeça, né? E nós somos curiosos. E ela falou assim: olha, eu preparei, mas amanhã você vem que eu vou te contar. Vou contar para o meu rei. E o versículo de número 9 fala: naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou, nem prostrou, nem mostrou respeito em sua presença. O que Amã queria? Qual foi um dos decretos que nós não lemos aqui, que Amã queria que acontecesse? Que quando ele passasse, todas as pessoas pudessem se curvar diante dele. Porém, Mardoqueu não fez isto. Mardoqueu não se curvou diante de Amã. E por isso Amã, ele não apenas queria a morte do rei, mas também de todos os judeus, e principalmente de Mardoqueu. E para Mardoqueu ele queria uma morte muito especial. Versículo de número 10. Amã, porém, controlou-se e foi para casa, reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos, de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Versículo de número 12. E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete. Mal ele sabia o que estava por acontecer, que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Versículo número 13. Mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu não vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Muito bem, versículo de número 14. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Então o que estava acontecendo? Estava acontecendo que ele estava crente que ele iria abafar na situação, que ele sairia vitorioso naquela situação, que quando chegasse lá naquela casa, naquela festa, a rainha ia colocar Amã, sabe, numa posição muito real, uma posição muito boa, mas só que quando chega ali, ela conta para o rei o que aconteceu, o que estava acontecendo.
E quando conta para o rei o que tinha acontecido no passado, a trama que havia contra a vida do rei, quando ele foi lá nos seus anais, nos seus arquivos, ele soube que Amã estava por fazer, então ele dá uma seguinte ordem, é onde entra aqui na quarta parte, que não é militar, mas é justiça e disciplina, a quarta parte, a grande virada. Qual foi a grande virada aí? Está no capítulo 3, versículo de número 5. Capítulo 3, versículo de número 5. Quando fala que Mardoqueu não se curvava. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrou, ficou muito irado. Então Mardoqueu não se curvou, só se curvava para o Deus dele. Só se curvava para o Deus dele. Mardoqueu é honrado pelo rei e Amã é executado. Agora eu quero parar um pouquinho aqui quando Mardoqueu não se curvava só se curvava para o Deus dele. Muitos cristãos espalhados pela face da terra estão se curvando diante de algumas coisas que desagradam ao Senhor Deus. Estão apoiando coisas erradas. Estão apoiando pessoas que querem fazer coisas erradas. E se curvam diante dessa pessoa. Mesmo que essas pessoas não circulem pela rua ou pelas ruas, essas pessoas querem endeusar essas pessoas. E querem que essas pessoas tenham uma posição de destaque. Mas só que Mardoqueu era um cristão genuíno, irmãos. E quando nós somos um cristão genuíno, nós não nos curvamos diante do erro. Nem diante daqueles que querem apresentar o erro. E nós sabemos perfeitamente, nós ouvimos o pastor fazendo um momento de clamor aqui em cima, falando a nível do nosso país. O momento que o nosso país está passando, tudo ocorre com a ação permissiva de Deus. Mas se acontecer uma tragédia, coitada da igreja, das igrejas. O termo coitado é muito pesado, mas a perseguição vai ser maior, vai ser muito maior. Então Mardoqueu, ele não se curvou diante de Amã, porque ele sabia que Amã era uma pessoa que era do outro lado, era uma pessoa que só fazia coisa ruim, e ele não se curvava diante das coisas erradas. Mardoqueu, aí quando o rei toma conhecimento, Mardoqueu é honrado, e ele primeiro pergunta interessante que dentro da narrativa bíblica, o rei pergunta a Amã, vem cá, se porventura alguém, parafraseando as minhas palavras, se porventura alguém tramasse alguma coisa contra o rei, e você tomasse conhecimento, você defenderia o rei? Defenderia. E o que você faria com essa pessoa que tramou alguma coisa contra o rei? Eu mandaria matar essa pessoa. E a pessoa que tomou conhecimento e que defendeu o rei, o que eu daria a essa pessoa? Eu colocaria num cavalo real, colocaria um anel no dedo deste homem, colocaria as vestes reais neste homem, e deixaria que este homem ficasse circulando para que todos vissem que este homem tem um valor muito grande. Então foi nesta situação que o rei Assuero, o rei Xerxes, falou, olha, este homem que tentou trair foi você. E mandou que Mardoqueu fosse honrado, mandou que Mardoqueu fosse colocado naquele cavalo, mandou que Mardoqueu fosse colocado no dedo de Mardoqueu aquele anel e aquela veste. E enforcado foi Amã. Então, quando nós olhamos para este texto, nós vemos que o Senhor Deus, ele trabalha em silêncio. Aqui nós não vimos em nenhum momento a ação direta do Senhor Deus, mas vimos a ação de Deus através dos seus servos, por intermédio dos seus servos. Os servos de Deus agindo. Quando o homem se move, Deus se move. Quando o homem se move, Deus se move. Deus não tem o nome dele nesse livro. Não tem o nome dele nesse livro. Mas através dos seus servos leais, eles puderam salvar aquela nação, salvar aquele povo que ali estava aprisionado. Esther, então, ela conseguiu
algo de grande valor, algo assim inestimável, algo que dificilmente a rainha Vasti, a falecida, no caso aqui o historiador contando, conseguiria. Porque pelo amor ao povo, ela colocou a própria vida em jogo. Pelo amor ao povo, ela colocou a própria vida em jogo. E o ideal seria que muitos de nós que eu falo são cristãos na maneira geral, pudéssemos colocar a nossa vida em prol do reino. Não colocar o reino em prol da nossa vida. Uma coisa é eu colocar o reino em prol da minha vida, e outra coisa é colocar a minha vida em prol do reino. Em prol do reino. Vira aquela expressão, tudo para a honra e glória do Senhor? Tem uma apontada para cima, mais 3 aqui para baixo. Tem uma apontada para cima, mais 3 apontadas para baixo. Esther não viu, não mediu consequência. Se eu morrer, pelo menos eu tentei. Eu vou fazer alguma coisa, fazer algo pelo povo, pelo meu povo. E ela conseguiu. Conseguiu, mas não conseguiu sozinha. E aquele que pensava que era o maioral, que era o bambambam na situação, que às vezes nós encontramos nesse mundo afora, cristãos que pensam que é o bambambam, que é o maioral, eles acabam numa situação, não de enforcamento, não de uma morte igual a de Amã, mas a tendência é cair. A tendência é cair. Os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Precisamos sempre ter isso em mente. Aquele negócio de andar no salto, né? E o homem achar que é o maioral. Coloquemo-nos no lugar de servo do Senhor e deixemos que Deus haja através de cada um de nós. Deixe Deus agir através de cada um de nós. Aí você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Primeiro pela obediência. Tudo começou pela obediência. Quando eu sou obediente, eu acho impressionante a nossa liderança e gosto muito disso. Por exemplo, o pastor Cláudio Augusto não veio hoje à noite, mas me ligou, mandou mensagem, mandou mensagem, falou, hoje à noite não irei à igreja, porque eu vou em outra igreja com a minha esposa. É um pastor. Não devo satisfação ao pastor não, mas um pastor ligando para mim. Um membro da igreja ligando para mim. Então eu vejo isso, sabe, uma ideia, não de obediência em si, mas de um reconhecimento. E às vezes tem pessoas que somem, que vai para cá, vai para lá e não te fala nada. Não fala nada. Esther, ela conseguiu. Ela conseguiu por causa da obediência, pela humildade. Pela humildade. Quantos figurões nós já vimos caído por aí? Quantos figurões? Figurões evangélicos nós já vimos caído por aí. Quantos? Querem se colocar numa posição, e nessa posição que eles querem se colocar, Deus vai e puxa o tapete. Que Deus faz isso. Deus puxa o tapete. Porque quando vê que a mosquinha está começando a surgir, Deus vai e puxa o tapete. E Esther não fez isso. Obedeceu ao tio dela, e quando foi necessário, ela falou assim, olha, peça o povo para orar e jejuar por mim, que eu vou até o rei. Vou arriscar a minha vida. E o povo orou e o povo jejuou. E houve a vitória dos judeus. Depois os irmãos leiam em casa, do capítulo 9, leiam em casa o capítulo 9. E Mardoqueu, ele foi lembrado, irmãos. Significado da festa, Purim, falei no princípio. Salvação do povo judeu. Significado de Purim, salvação do povo judeu. Quando eu falei no princípio sobre o pai de Esther, Abiail, em outras bíblias, Abigail, que era um homem, tá? Embora tenha esse nome, significado deste nome, meu pai é guerreiro. Meu pai é guerreiro. E aquela menina, aquela jovem menina, aquela moça, aquela adolescente, já está entrando na mocidade, ela soube viver ou carregar, sabe, o significado do nome do pai dela. Meu pai é
guerreiro. E ela colocou-se também na condição de uma guerreira, para poder salvar parte do povo de Deus ali naquele reinado. Que a cada instante nós possamos lembrar e falar: meu pai é guerreiro, porque a Bíblia diz que Deus que peleja por cada um de nós, é Ele que guerreia por cada um de nós, é Ele que é o nosso advogado, Então tudo que vier ou estiver por acontecer na sua vida, coloque nas mãos do Senhor e confie nele. Certamente essa menina lembrou do nome do pai e falou assim: aquele guerreiro, ele venceu. Ele teve grandes momentos na vida dele, e eu também hei de vencer. E assim como Deus também coloca você como um guerreiro, como uma guerreira, e colocou uma coroa sobre a sua cabeça, vamos reinar em vida, vamos transformar com o poder do Espírito Santo aquelas pessoas que estão próximas a nós, com o poder da palavra, não com o poder da gritaria, mas com o poder da palavra. Conforme eu bem coloquei aqui no princípio, Deus trabalha no silêncio. Deixe Deus trabalhar na sua vida do jeito que Ele quiser, e você vai ser uma bênção na vida de outras pessoas. Você será uma bênção na vida de outras pessoas. Deus age assim, e Ele busca as pessoas humildes. Humildes não quer dizer pessoas paupérrimas. Humilde não quer dizer que aquelas pessoas que não têm uma condição socioeconômica horrível. Humilde não quer dizer isso. Humildade é outra coisa. E Deus está em busca dessas pessoas humildes de coração, porque Ele quer usar. Porque quando uma pessoa que não tem humildade, e Deus permite que essa pessoa realize algo notório, a pessoa começa: não, mas afinal de contas eu, e Deus conhece os corações. Deus conhece o coração de cada um de nós, de todos os seus filhos espalhados na face da terra. Se humilhar. Tio, eu vou lá falar com o Xerxes ou Assuero. Não sei se ele irá me receber, mas eu vou lá. E pediu permissão para chegar até ele, e ainda preparou uma festa. E o rei foi. E ali ela pôde expor, como se fosse assim uma estratégia evangelística. Ela lançou mão daquela estratégia que Deus havia assentado ou colocado no coração dela, para que ela pudesse vencer. Agora Deus coroou somente algumas pessoas. Ele escolheu pessoas para poder colocar uma coroa sobre a cabeça, para honrar algumas pessoas. Não. O Senhor Deus, Ele fez ou faz isso com todas as pessoas que se colocam à disposição. Eu quero que esse Deus maravilhoso, quero ser coroado por esse Deus maravilhoso. A partir de hoje eu quero que esse Deus tome conta da minha vida. Não importa o tipo de vida que você esteja levando hoje, mas a partir do momento em que você coloca assim: a partir de hoje, Senhor, eu quero colocar a minha vida diante do teu altar, quero me aproximar de ti. Não tenha medo, que Deus não é igual ao rei daquela época, estendeu o cedro ou não. Deus está com os braços abertos. O Senhor Jesus, melhor dizendo, está com os braços abertos, aguardando por você, querendo te coroar, querendo te dar uma nova vida, querendo te dar uma nova oportunidade. Te dá uma oportunidade. Ele deu oportunidade àquela menina, deu oportunidade àquele povo. Ele quer dar essa oportunidade a você também. Será que teríamos alguém nesta noite aqui na igreja com a disposição, coragem
de chegar perto deste Rei Supremo, que é o nosso Deus, e falar assim: ó, hoje, a partir de hoje, eu quero ser o seu servo. A partir de hoje, eu quero que direciones a minha vida. Será que teríamos alguém nesta noite com esta coragem? Esther teve coragem. Teve coragem. Eu creio que muitas pessoas que estavam próximas a Esther podem ter até falado para ela: você é uma louca, você é uma tola. Você pensando que o rei vai fazer alguma coisa por você? Se fosse você, nem tentava. Mas ela não ouviu aquelas pessoas, porque ela queria uma melhora, e ela sabia o que o povo dela estava passando, e o que o povo dela, o povo que ela pertencia, poderia passar. E ninguém melhor do que cada um de nós, e você que está conosco nesta noite, sabe o que está acontecendo contigo ou na sua vida. Ninguém melhor do que você. A minha família pode melhorar, mas vai depender de quem? Vai depender de mim. O tio fala: quem sabe se não foi para este tempo que o Senhor Deus te levantou? Porque se você não fizer isto, Deus levantará uma outra pessoa. Deus quer mudar a tua vida, quer mudar a tua família, mas vai depender de você. Existe alguém afastado no nosso meio que queira voltar hoje para a presença do Senhor? Não vou te chamar aqui à frente, não. Só para você falar para Deus. Eu quero só apenas identificar. Mas você falar para Deus: olha, eu hoje quero. Eu hoje estou assumindo um compromisso com Deus. Estou chegando diante do altar do Senhor e falando: Senhor, estou à tua disposição. Alguém afastado, alguém que ainda não teve o encontro com o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, erga dos teus braços. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente. Estarei orando por você daqui mesmo. Alguém aqui do meu lado esquerdo gostaria. A ideia também não é que você seja membro desta igreja. Você tem todo o direito de escolher a igreja que você quiser. Você tem direito de escolher a igreja que você queira se congregar. Você tem todo o direito. Porém, o importante é você se posicionar diante de Deus nesta noite. Alguém aqui do meu lado esquerdo, só erga dos teus braços e nós estaremos orando por você. Alguém? Então, estou entendendo que está tudo bem, tudo maravilhoso na sua casa. Não está acontecendo nenhum problema, nenhum aborrecimento, nenhum entristecimento. Não tomando uma decisão, você está repassando isso. Não apenas para mim, mas para Deus também. Deus, eu não preciso de Ti, porque eu consigo levar a minha vida sozinho. Eu consigo levar a minha vida sozinho. E quem sabe você é aquela pessoa que Deus quer levantar neste tempo para mudar toda a sua família. Toda a sua família. É aquele irmão que bebe, aquela irmã que bebe. É aquele... Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus quer usar. Era esse tempo. Deus quer usar a irmã para fazer a diferença lá na sua casa. Amém, irmãos? Mas alguém com coragem igual essa irmã? Eu quero, pastor. Eu quero. Não havendo, vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Eu pedi que 3 irmãs fossem ali e cumprimentassem essa irmã. Cumprimentassem essa irmã. 3 irmãs. Chegue ali, dá um abraço. Já pode abraçar, né? Já pode abraçar. Isso. Fala: seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você agora faz parte desta família. Fala para ela: a família de Deus. Família de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, ó Senhor, te render graças, porque não é o homem, ó Senhor Deus, que consegue alguma coisa. É o Teu Santo Espírito, ó Senhor Deus. Um texto que foi lido, que por demais conhecido, ó Senhor Deus, mas é Teu Espírito que trabalha, ó Senhor Deus.
Eu te peço, ó Senhor Deus, pela vida da tua serva, ó Senhor Deus. Eu não sei o que está acontecendo, mas ela sabe o que está acontecendo ali naquela casa, ó Senhor Deus. E em nome, por amor de Cristo Jesus, em nome, por amor de Cristo Jesus, assim como Esther teve a coragem, assim como a tua filha teve essa coragem de tomar essa posição nesta noite, ó Senhor Deus, que tu venhas a livrar, ó Senhor Deus, de todos os laços preparados, ó Senhor Deus, para as pessoas da família dela, ó Senhor Deus. Ajude, ó Senhor Deus, a partir desse instante, ó Senhor Deus, que ela possa ter uma nova história de vida, ó Senhor Deus, a partir deste momento. O teu povo te agradece, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos. E conforme nós ouvimos aqui no início, que a tua presença é real aqui neste lugar, ó Senhor Deus. E quando a tua presença é real, as coisas acontecem, ó Senhor Deus, de uma forma visível ou invisível, mas acontece, ó Senhor Deus. Te louvo, ó Senhor Deus. Assim como Esther esteve pedindo que aqueles irmãos estivessem orando, eu creio também que muitos dos teus servos estiveram orando, ó Senhor Deus, durante a mensagem e durante esse convite, ó Senhor Deus. E tu ouviste as nossas orações, ó Senhor Deus. Muito obrigado. Te suplicamos, te pedimos uma semana super, hiper abençoada. Em o nome de Jesus.